E aí, aqui é o Node, imagine só, em uma região rural no interior dos Estados Unidos, Jesse avista seu pai saindo para trabalhar de manhã, e sem perder tempo ele pega seu velho par de sapatos e sai para mais um de seus treinos de corrida. Após alguns minutos correndo, o jovem retorna até sua casa, onde toma café ao lado de suas irmãs, que discutem enquanto sua mãe cuida dos filhos caçulas. Apesar de todo aquele caos, Jesse continua seu dia normalmente, porém ao se arrumar para o seu dia de aula, ele percebe que seu velho par de sapatos desapareceu. Confuso, o garoto pergunta sobre os calçados para sua mãe, e Mary revela que jogou o par fora, pois não quer que seu filho seja visto indo para a escola com tênis tão acabados quanto aqueles. Ao ouvir isso, Jesse fica indignado e, tentando acalmá-lo, a mulher afirma que separou um par de sapatos de Brenda para que ele possa usar. O problema é que o tênis da irmã mais velha possui uma aparência feminina e o garoto se recusa a utilizar aquilo para ir para a escola. Nesse momento, Jack retorna para casa e, tentando receber algum apoio, o jovem conta para seu pai sobre o que aconteceu. Entretanto, ao ouvir sua esposa dizendo que não possuem mais dinheiro para comprar nada, o homem pede que Jesse continue com aquele par de tênis e sai da cozinha. Entristecido, o garoto vai até o lado de fora e usa uma canetinha preta para colorir os tênis, fazendo com que eles fiquem com uma coloração mais neutra. Minutos depois, Jesse escuta o ônibus escolar buzinando em frente à sua casa e, antes de sair, ele aciona os regadores da estufa e corre em direção ao veículo. Antes de se sentar, o pobre garoto é atingido por uma das encrenqueiras do fundo do ônibus, que acerta um sanduíche podre em suas costas. Apesar disso, o jovem tenta se manter em silêncio e logo depois Maybelle, sua irmã mais nova, se senta ao lado dele, tentando puxar algum assunto. Entretanto, Jesse se recusa a interagir com ela e ordena que a garota vá se sentar com uma de suas amigas. Algum tempo depois, na sala de aula, a professora dá início às explicações e repentinamente uma dupla de alunos chamados Gary e Scott começam a incomodar o jovem. Mesmo que se sinta irritado com as provocações, Jesse decide permanecer em silêncio e, ao notar o comportamento estranho dos alunos, a professora Myers ordena que eles fiquem quietos. Logo depois, o diretor aparece juntamente de uma garota chamada Leslie e afirma que aquela é a mais nova aluna da sala. Antes de se sentar, Leslie acaba derrubando seus pertences no chão, fazendo com que os demais alunos deem risada, e enquanto a jovem recupera suas coisas, Jesse a observa atentamente. Durante o intervalo, os alunos correm e se divertem pelo campo da escola, e Leslie caminha em direção ao banheiro feminino. Entretanto, antes que pudesse entrar, a jovem é barrada por Janice, uma das alunas mais agressivas do colégio, que ordena que ela pague $1 caso queira utilizar o banheiro. Confusa com tudo aquilo, Leslie tenta distrair a garota para tentar entrar no banheiro, mas sem sucesso, e cansada de tentar, ela decide ir embora. Ao mesmo tempo, os alunos se organizam para realizar uma corrida no meio do campo, e rapidamente Jesse caminha até a área para participar da competição. Nesse momento, Leslie se posiciona junto dos demais participantes, e revoltado, Gary afirma que aquele tipo de competição é apenas para os meninos. Ao ouvir isso, Jesse caçoa de seu colega e o questiona se ele está com medo de perder para uma garota. Sendo assim, o jovem para de reclamar e a competição se inicia, com Jesse saindo na dianteira juntamente de Gary. Entretanto, antes que alcançasse a linha de chegada, Jesse é repentinamente ultrapassado por Leslie, que acaba vencendo a corrida. Essa derrota deixa o garoto indignado e, se sentindo feliz pela competição, a jovem se aproxima para apertar a mão de seu colega. Mas Jesse apenas vai embora junto de sua irmã, deixando Leslie confusa. Mais tarde, os irmãos chegam em casa com o ônibus escolar, quando repentinamente eles percebem que Leslie também está descendo do veículo. Curioso, Jesse pergunta o motivo de sua colega estar o seguindo, porém a jovem revela que se mudou recentemente e é a mais nova vizinha da família. No dia seguinte, os alunos da escola são recebidos pela senhorita Clarine, a professora favorita da turma. Animados, os jovens tocam e cantam com seus instrumentos juntamente da professora, e durante a diversão, o garoto começa a desenvolver uma grande admiração pela senhorita Clarine. Além disso, com o passar dos dias, Jesse e Leslie se tornam cada vez mais próximos, e ao ver o
caderno de seu amigo, a jovem elogia os desenhos feitos por ele. Em uma das aulas da semana, a senhorita Myers revela que se sentiu orgulhosa com a redação de um dos alunos da turma e chama por Leslie, pedindo para que ela leia seu texto na frente de todos. Animada, a garota lê sua redação sobre o dia em que mergulhou utilizando um aparelho de respiração, e ao presenciar aquela cena, Jesse fica extremamente focado em sua amiga, permitindo que ele imagine cada cena da história. Após isso, a professora pede que os alunos assistam ao programa que irá passar na TV naquela noite, para que possam fazer mais uma atividade sobre o conteúdo. Preocupada, Leslie revela que não tem uma TV em casa, pois seus pais acreditam que este tipo de lazer pode ser danoso aos neurônios. Graças a isso, os alunos começam a caçoar da garota, dando início a uma onda de provocações ao longo do dia. Entristecida pelo que está passando, a jovem se senta no fundo do ônibus, porém aqueles são os assentos em que as encrenqueiras costumam ficar, e rapidamente Jesse corre para ajudar sua amiga. Agora que estão seguros, os alunos seguem sua viagem normalmente, e mais tarde a garota convida seu vizinho amigo para explorarem a região, e após correrem juntos por um tempo, eles chegam até a floresta, onde encontram uma corda pendurada em uma das árvores. Animada, Leslie utiliza um galho para puxar a corda e tenta encorajar seu amigo a se balançar nela, dizendo que apesar daquilo não parecer tão seguro, eles devem ao menos experimentar. Sendo assim, a jovem decide ir primeiro e após se balançar, ela entrega a corda para Jesse, que faz o mesmo. Animados, a dupla continua se pendurando na corda da árvore por mais algum tempo e após isso, Leslie se dá conta de que deveriam encontrar um lugar para que possam se divertir e aproveitar seus dias. Entretanto, Jesse não entende o que sua amiga quer dizer, e nesse momento a jovem tem uma ideia e se balança na corda mais uma vez, saltando para o outro lado do rio. Preocupado por acreditar que Leslie pode ter se machucado, o garoto corre para alcançá-la e começa a caminhar pela floresta densa, que está repleta de animais. Para que possam se defender, Jesse pega um dos galhos do chão e ao se encontrar com seu amigo, Leslie começa a explorar o local junto dele. Alguns metros à frente, a dupla se depara com um veículo abandonado e logo depois eles encontram uma casa na árvore que parece ter sido construída há muito tempo. Agora que possuem um lugar secreto só deles, os jovens utilizam sua imaginação para criar uma grande história sobre aquela região, onde um ser maligno conhecido como o Lorde das Trevas aprisionou diversos seres mágicos que viviam ali. Leslie então grita para que os prisioneiros do grande vilão se comuniquem com eles, e nesse momento uma forte onda de vento surge ao redor da floresta, deixando a dupla animada. Mais tarde, os amigos correm de volta para suas casas, e Jesse se sente feliz por finalmente ter uma amiga tão especial. Dali em diante, Jesse e Leslie passam a se reunir na floresta todos os dias após a escola e trabalham juntos para restaurar a casa na árvore por conta própria. Após concluírem a reforma, a dupla se alimenta enquanto conversam do lado de fora da casa, quando de repente uma pinha cai logo ao lado deles. Utilizando sua imaginação, Jesse grita dizendo que aquilo é uma granada e arremessa o objeto para longe. Rapidamente, os jovens correm para dentro da casa na árvore, onde escutam um grupo de esquilos cercando o local. Para que possam nomear seus inimigos devidamente, Leslie decide unir o nome dos esquilos com o de Scott, um dos encrenqueiros da escola, e a partir disso eles denominam os animais selvagens como Scourgers. Percebendo que precisam de munição para revidar os ataques, o grupo corre até o lado de fora, e enquanto pegava algumas pedras, Jesse é surpreendido por um dos Scourgers ferozes. Para se proteger, o jovem acerta a criatura com um poderoso golpe, fazendo com que ela seja arremessada para longe. Nesse momento, Leslie chama seu amigo para subir em uma das árvores junto dela, e ao chegar no topo, a garota aprecia a bela vista do reino mágico. Entretanto, Jesse não consegue enxergar isso, e para ajudá-lo, a jovem sugere que ele feche seus olhos e só os abra quando estiver com a mente completamente aberta. Ao fazer isso, o garoto consegue enxergar a incrível paisagem, e ao ser questionada sobre como devem chamar aquele lugar, Leslie decide nomeá-lo como Terabithia. Algum tempo depois, chega o dia do aniversário de Jesse, que recebe um bolo surpresa de sua família, juntamente de um presente dado por seu pai. Enquanto testavam a nova pista de carrinhos de controle remoto que Jack havia presenteado seu filho, a família é surpreendida por Maybelle, que revela que algo estranho aconteceu na estufa. Rapidamente, Jesse e seu pai correm para checar o que houve e se dão conta de que um animal selvagem parece ter invadido a plantação e roubado os vegetais.
Preocupado com o que seu pai irá fazer, o garoto pergunta como devem lidar com o animal, e o homem responde que para que não continuem sendo roubados, ele deverá ser eliminado. Sendo assim, Jack prepara uma armadilha e pede que seu filho volte aos estudos, enquanto ele ficará ali para limpar aquela bagunça. No ônibus escolar, Leslie presenteia seu amigo com uma maleta de material de pinturas, e o jovem fica fascinado ao se dar conta de que ganhou algo tão especial quanto aquilo. Mais tarde, a dupla conversa enquanto brincam em sua casa na árvore, quando repentinamente eles escutam um barulho de algo se aproximando. Leslie então enxerga uma árvore prestes a cair em cima deles, e no último segundo os jovens conseguem reagir, se esquivando do tronco. Para que possam seguir com a história, eles concluem que aquela foi mais uma tentativa de ataque do Lorde das Trevas, que pode ter enviado um troll gigante para eliminá-los. Enquanto teorizam sobre seu novo inimigo, a dupla se depara com uma enorme pegada no chão, e para expulsar o invasor, Leslie realiza um grito de honra, declarando que irão governar Terabithia, sem deixar nada intimidá-los. Após isso, os jovens voltam para casa correndo em uma velocidade incrível, e horas depois, Jesse escuta a armadilha da estufa se ativando. Percebendo que aquele é o animal que invadiu o local no dia anterior, o garoto decide levá-lo até a floresta e pede que ele não retorne para sua plantação. Entretanto, assim que volta para casa, Jesse é repreendido por seu pai, que ordena que ele pare de viver no mundo da imaginação e siga suas ordens. Essa bronca deixa o garoto totalmente arrasado, e graças a isso ele acaba parando de acreditar em todas as coisas que viveu ao lado de Leslie, utilizando sua imaginação. Durante uma das viagens de ônibus, a garota tenta animar seu melhor amigo conversando sobre Terabithia, porém Jesse apenas afirma que nada daquilo é real. Ao ouvir isso, Leslie pede para que o garoto não repita isso na presença dos terabithianos, pois eles consideram Jesse como seu rei. Essa afirmação deixa o jovem pensativo, e nesse momento ele enxerga um cachorro sendo colocado para adoção em uma das bancas de frutas da estrada e tem uma ideia. Durante a aula, Maybelle corre até seu irmão e conta que Janice roubou o lanche que havia ganhado de seu pai mais cedo, mas Jesse afirma que não há nada que possam fazer, e tentando animar a garota, Leslie se reúne com as crianças mais novas para confrontar Janice. Entretanto, as alunas não se intimidam pelo grupo, e para evitar problemas, a dupla leva Maybelle para longe, dizendo que caso decidisse brigar com aquelas garotas, ele acabaria sendo expulso. Mais tarde, Jesse desenha algo em seu caderno, e no dia seguinte, ele entrega o papel para sua amiga, que fica animada, pois aquilo nada mais é do que uma carta revelando o início da temporada de caça aos gigantes. Sem perder tempo, Leslie corre para se encontrar com seu amigo em Terabithia, e é surpreendida por um cachorro que Jesse revela ter trazido especialmente para ela. Animada com aquele presente, a jovem decide nomeá-lo como Príncipe Therian, e conta que podem utilizar o apelido de PT. Após isso, os jovens seguem até o centro da floresta junto de seu novo amigo, e após se esquivarem de alguns pássaros agressivos, eles são surpreendidos por um troll gigante. Rapidamente a dupla foge para que não seja esmagada, porém eles acabam sendo encurralados, e o cachorrinho corajoso corre para afugentar o monstrengo. Graças a isso, os jovens se dão conta de que o gigante possui uma fraqueza contra cócegas, e é facilmente derrotado por PT, fazendo com que ele seja transformado de volta em uma grande árvore. Minutos depois, a dupla monta um plano para se vingar de Janice, e decidem forjar uma carta romântica de um aluno, para que a encrenqueira acredite que recebeu um cartão de declaração. Apesar de terem algumas dificuldades para colocarem a carta na mesa de Janice, Jesse consegue concluir o plano, e juntos os alunos assistem a garota sendo rejeitada por seu colega na frente de todos. Após essa desilusão amorosa, a jovem fica arrasada, e é alvo de diversas piadas dos demais alunos do ônibus. Mais tarde, Jesse é convidado para ir com Leslie até sua casa, onde seus pais estão fazendo uma pintura em um dos andares da casa. Ao se deparar com o garoto, Billy elogia sua habilidade, e Jesse se sente animado enquanto assiste os momentos felizes que Leslie tem junto da família. Dias depois, a dupla percebe que Janice continua arrasada com o que aconteceu, e nem mesmo está mais se sentando ao lado do seu grupo no ônibus. Leslie então conta que conversou com a jovem no banheiro da escola, e após alguns minutos desabafando com ela, a menina conseguiu se sentir um pouco melhor.
Enquanto conversam, os adolescentes notam que está começando a chover e correm de volta para casa. Antes de se despedir, Jesse conta que sua família irá na igreja e, animada, Leslie pede para ir junto. No dia seguinte, durante a missa, Leslie nota um feixe de luz vindo da janela e o captura com sua bolsa. Já na saída, os jovens escutam o soar do sino e se dão conta de que deveriam conseguir alguns sinos para decorar as terras de Terabithia. Horas depois, Jack pede para que seu filho pegue sua furadeira na estufa e entrega suas chaves para que ele possa abrir a caixa de ferramentas. Rapidamente, o jovem pega o objeto e o leva até seu pai, porém ao anoitecer, Jesse é surpreendido pelo homem em seu quarto. Preocupado, Jack pergunta sobre onde seu filho deixou as chaves da oficina e, confuso, ele tenta procurar em suas calças, mas percebe que já não está mais ali. Graças a isso, Jesse começa a ouvir diversos insultos de seu pai, que ordena que ele encontre as chaves o mais rápido possível, caso contrário ele poderá ter sérios problemas e perder o trabalho. Irritado, o jovem vai para o ônibus e, ao ouvirem sobre o que aconteceu, Leslie e Maybelle revelam que sabem onde as chaves estão. A garota explica que havia pedido ajuda da caçula para encontrar os sinos e levar para Terabithia, pois queria fazer uma surpresa para ele. Sendo assim, após o fim da aula, a dupla vai recuperar a chave na casa na árvore e ficam preocupados ao notar que o nível da água do rio está subindo. Apesar disso, eles focam no objetivo e, durante a caminhada, Jesse avista um vulto correndo entre as árvores. Acreditando que aquele possa ser o mestre das trevas, Leslie afirma que precisam recuperar as chaves imediatamente, porém antes que pudessem correr, os jovens são surpreendidos por um grupo de Scourgers. Rapidamente, a dupla pega alguns galhos do chão para lutarem contra as criaturas, mas acabam sendo derrubados, e para salvar sua dona, PT morde o traseiro de um dos bichos, permitindo que a garota o acerte com um chute. Percebendo que o lado mágico de Terabithia está ficando cada vez mais real, Jesse se aproveita disso e transforma parte de seu corpo em um braço metálico, o utilizando como arma para derrotar os monstros. Agora que se livraram do grupo, os jovens correm a toda velocidade pela floresta, utilizando granadas de pinha para derrotar os falcões que se aproximam deles. Entretanto, Leslie acaba sendo agarrada por uma das criaturas e rapidamente Jesse se segura no corpo de sua amiga e o peso faz com que o bicho acabe colidindo contra uma das árvores. Após isso, a dupla segue em disparada até a casa na árvore e utilizam a luz capturada na igreja para revelar a localização das chaves. Nesse momento, uma horda de Scourgers surge no local e, quando acreditavam que estavam prestes a perder, os defensores de Terabithia recebem o auxílio de um enorme exército de libélulas guerreiras que partem para enfrentar as criaturas. Com o caminho livre, Jesse escala a árvore em direção às chaves, porém nesse momento ele é atingido por um dos falcões e começa a cair em direção ao chão. Entretanto, antes que fosse eliminado pela queda, o garoto é resgatado por ninguém menos do que o Troll gigante, que possui a mesma aparência de Janice. Percebendo que seu mundo mágico está se tornando completamente real, a dupla fica fascinada e, após salvar seus aliados, a gigante vai embora. Ao mesmo tempo, Jesse revela as chaves em sua mão e, com a situação resolvida, eles vão embora, utilizando a corda para atravessar o rio mais uma vez. Após isso, Leslie e Jesse se despedem em meio à chuva e o garoto observa sua amiga enquanto ela corre em direção à sua casa. No dia seguinte, o jovem recebe uma ligação da senhorita Clarine e a mulher explica que iria levar seu sobrinho ao museu, porém ele acabou cancelando, sendo assim ela teve a ideia de convidar um de seus melhores alunos para acompanhá-la. Animado, Jesse aceita o convite e passa várias horas se divertindo junto da professora, e mais tarde ele retorna para casa, onde sua mãe o abraça extremamente preocupada. Essa situação deixa o garoto confuso e ele pergunta o que está acontecendo. Jack então conta que houve um acidente no meio da floresta e Leslie perdeu a vida enquanto se balançava em uma corda, que arrebentou logo acima do rio, fazendo com que a jovem batesse a cabeça. Ao ouvir isso, Jesse entra em estado de choque, se recusando a acreditar em seu pai. O garoto corre até o lado de fora, onde enxerga diversas viaturas em frente à casa de sua amiga. Em pânico, o garoto se
tranca no quarto para observar o desenho que havia feito de Leslie e acaba adormecendo enquanto segurava seu caderno. Percebendo a situação de seu filho, Jack organiza os pertences do jovem e o cobre para que ele possa dormir bem. No dia seguinte, Mary e Jack visitam os pais de Leslie junto de seu filho para prestar seus pêsames à família, e ao se deparar com Jesse, Billy o agradece por ter sido um amigo tão incrível para a garota. Apesar disso, o jovem continua se sentindo apático e antes de deixar a residência, ele se depara com a senhorita Clarine e afirma que deveriam ter convidado sua amiga para participar do passeio. Dias depois, as aulas seguem na escola e Gary se aproxima de Jesse para tirar sarro do que houve a Leslie. Sem pensar duas vezes, Jesse desfere um poderoso soco na cara do garoto, que cai no chão com um ferimento em seu rosto. Para acalmar seu aluno, a senhorita Myers o leva até o lado de fora e conta que entende a dor que ele está sentindo, já que passou pela mesma coisa quando perdeu seu marido há muitos anos atrás. Aquelas palavras deixam o jovem ainda mais abalado, e com o passar dos dias, a sala de aula permanece em um clima de profunda tristeza. Mais tarde, Janice avista os encrenqueiros empurrando Jesse mais uma vez, e cansada de tudo aquilo, ela decide ensinar uma lição a eles. Horas depois, o jovem corre em direção ao local onde costumavam se balançar na corda e utiliza uma árvore caída para atravessar o rio. Acreditando que sua amiga possa estar perdida por Terabithia, Jesse corre pela região gritando por Leslie, e ao ouvir uma resposta à distância, ele tenta encontrar a origem do som. Entretanto, a voz era na verdade de Maybelle, que tentou seguir seu irmão, já que estava preocupada com ele, e acabou escorregando no tronco. Furioso, Jesse ordena que a caçula vá para casa, pois ali é perigoso, e percebendo que a pequena não irá escutá-lo, ele decide empurrá-la. Graças a isso, Maybelle corre chorando até seu pai, e enquanto isso, o jovem vai até a casa na árvore, onde pega os tubos de tinta para despejá-los no rio. Nesse momento, Jesse avista o Lorde das Trevas o rodeando e foge desesperado, sendo perseguido pelo monstro. Durante a perseguição, o jovem acaba caindo e se encolhe acreditando que será eliminado. Porém, aquele era na verdade seu pai, que veio checar se ele estava bem. Arrasado, Jesse admite que deveria ter convidado sua amiga para ir ao museu com ele, e graças à sua decisão, Leslie acabou ficando sozinha. Entretanto, Jack responde que o que aconteceu foi uma tragédia e seu filho não pode se culpar por isso, pois tudo que ele fez foi ser o maior amigo que Leslie poderia ter em sua vida. Sendo assim, Jesse começa a se recompor e após pedir desculpas para sua irmã, ele tem uma nova ideia. Utilizando os materiais que havia deixado na casa na árvore junto de Leslie, o garoto começa a construir algo novo ao redor da floresta e com tudo pronto, ele pede para que Maybelle o acompanhe. Animado, Jesse leva sua irmã caçula até a floresta, onde revela uma grande ponte de passagem para Terabithia, e enquanto atravessam, ele entrega uma coroa de raízes para a garota. Por fim, Jesse pede para que sua irmãzinha deixe sua mente aberta, e num toque de mágica, Maybelle passa a enxergar todos os habitantes de Terabithia, que a recebem como sua mais nova princesa, juntamente de seu grande rei. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!